Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar aqui sobre a Copel. Vou trazer para vocês uma atualização mensal aqui da empresa. A gente vai conversar principalmente sobre os dividendos que foram anunciados para dezembro de 24, tá? A sua Datacom já ultrapassou, mas a gente vai entender melhor quanto que ficou os dividendos para 2024. Além disso, a gente vai também tratar sobre a Copel Day, onde a gente vai passar por todos os detalhes da empresa para os próximos anos, tá? Antes da gente começar aqui, pessoal, já deixa o seu like, a sua inscrição, que é muito importante, tá, pessoal? Muito bem, pessoal, vamos então começar aqui a análise, primeiramente comentando sobre a Copel Day. A empresa ressaltou o sucesso na execução da estratégia. A empresa vem tendo um rendimento muito interessante desde 2018 e é uma empresa que, apesar de ter certas quedas, no longo prazo tem uma tendência de alta, tá? Estamos falando de renda variável, né, pessoal? Isso acaba sendo normal aqui. O importante sempre é o longo prazo. E além desses pontos, a empresa ressaltou também a consistência na entrega dos resultados, buscando o equilíbrio entre crescimento e dividendos. Os dividendos ainda estão bem reduzidos, tem perspectivas de melhora para o longo prazo, a gente vai tratar sobre isso hoje, mas acredito que por conta do crescimento que vem acontecendo, um dividendo acima de 6% pode demorar para acontecer, tá? Vai depender muito do cenário desses investimentos. A empresa ressaltou aqui as renovações das concessões que foram feitas, na reestruturação organizacional, na otimização do portfólio e no plano de recompra de ações e dividendos. Ou seja, nesse momento, a empresa não é pagadora de dividendos, mas ela quer se tornar futuramente. Pelo menos é a minha visão para longo prazo de Copel, tá? Mas isso seria para o longo prazo. E qual a estratégia da Copel para o próximo ano e até 2030? Bom, muito bem. A empresa ela fez uma divisão aqui por períodos. Ela denominou por ondas, né? A primeira onda de 24 para 25 vai focar na eficiência estrutural, tá? Estruturante no caso aqui. Ela vai focar no core business, na otimização de ativos, na revisão organizacional e na transformação digital. Na segunda onda, que vai ser de 25 para 26, ela vai focar na excelência operacional, buscando uma cultura de dono, uma eficiência em custos, comercialização de energia, experiência do cliente, inovação, protagonismo e o novo mercado, tá? Então, a empresa já tem uma estratégia para migrar para o novo mercado. Ponto bem legal aqui, tá, pessoal? Bem interessante. E aí temos mais uma onda, que aqui é de 26 para 30, mais a longo prazo, então. No caso, ela vai focar em expandir, buscando crescimento orgânico e oportunidades em crescimento inorgânico. Essas três ondas, pessoal, demonstram que ela tem um planejamento estratégico para continuar crescendo e ir melhorando. Então, para quem investe no ativo, acaba sendo uma apresentação bem interessante das suas estratégias, né? Demonstrando o longo prazo da Copel. A gente vai conversar agora um pouco sobre a otimização e a eficiência, principalmente nesse primeiro momento. A empresa busca ter uma otimização de 20% do PMSO, tá? Essa otimização vai de 24 até 2026. Isso acaba gerando valor e também uma redução de custos. Muito importante esse trabalho que vem fazendo a Copel, até para equilibrar o quadro do pessoal, as funções não estratégicas e todos esses gastos que acabam acontecendo ou que tinham em uma empresa pública, né? É o que eu já venho comentando com vocês anteriormente. A Copel vem focando muito nessa questão de eficiência, de reduzir esses gastos. Apesar de já ter passado um tempo pós-privatização, leva tempo para ela estruturar no formato que ela acha ser bom, tudo bem? Aqui a gente passa também pela eficiência do portfólio do ativo, onde ela vem focando em desinvestimentos em ativos que têm margens mais apertadas ou que não fazem parte do core business da Copel. E a gente passa também, aliás, a gente enxerga o Capex que já tem um planejamento para 25, onde ela vai focar em Copel Distribuição, tá? Que é o carro-chefe da Copel, mas ao mesmo tempo ela também tem geração e transmissão de energia, tá? Tem uma porcentagem até que interessante comparado às outras empresas desse segmento, ok? A empresa vai seguir fazendo investimentos elevados aqui nos próximos anos. No geral, a gente tem aqui um mapa
da alocação de capital que a Copel quer seguir nesses próximos meses. Desculpe, nesses próximos anos. A empresa vai focar num caixa estratégico, buscando flexibilidade financeira e uma resiliência nos planos mais o plano de investimento contratado. Outro ponto é o grau de investimento. A empresa vai buscar um equilíbrio com uma alavancagem bem organizada, uma robustez de balanço, uma otimização de resultados financeiros e uma eficiência fiscal, tá? Então não é apenas fazer o investimento sem ver retornos, tá? A empresa vai buscar também novos projetos com retornos claros e acima da TIR mínima, tá? Ou seja, entra naquilo que eu falei anteriormente que do grau de investimento, precisa ter investimentos que agreguem valor, tem um retorno muito importante. A gente também passa para os dividendos sustentáveis, então vejam que a ideia da empresa é pagar dividendos. Ela vai focar em dividendos regulares, uma previsibilidade no payout, tá? Logicamente que vai ser uma empresa que nesse curto espaço de tempo vai pagar um dividendo superior a 6%, tá? Mas dependendo em certos períodos, em certos anos, a gente pode ver a Copel pagando dividendos atrativos, em outros anos o dividendo vai encolher até passar esse período de estruturação. Investimento em empresas que estão passando por essas mudanças são naturais, tá, pessoal? Para quem investir hoje em Copel, vai conseguir colher os frutos lá na frente, na minha opinião, tá? Pelo menos é o que ela vem demonstrando. A gente tem que acompanhar se realmente vai acontecer isso ou não. E aqui, para finalizar, pessoal, a gente passa nas opcionalidades, que são os proventos extraordinários, que é onde os dividendos maiores costumam vir, e nas recompras de ações principalmente, tá? A empresa tem uma estratégia aqui, tem uma estruturação bem interessante para os próximos anos, até para a gente ressaltar também esses dividendos, ela anunciou recentemente os dividendos extraordinários, além também de um programa de recompra de ações de até 10% das ações ordinárias e também das ações preferenciais. Essas recompras vão acontecer num prazo de 18 meses e daqui a pouco a gente também vai ver mais detalhes sobre esses dividendos, tá? Sobre a Copel, pessoal, ela tem uma tese muito interessante. O foco dela é a distribuição de energia, conforme eu já trouxe para vocês anteriormente, mas a sua diversificação também é muito interessante, tá? Ela tem hoje hidrelétrica, eólica, solar, subestações, transmissões e distribuições de energia, e vem se expandindo o Brasil afora, apesar do foco da Copel, principalmente distribuição, ser o Paraná, ok? Para comercialização, a empresa comercializou nesses 9 meses de 24, 17,383 gigawatts por hora. A gente tem uma receita aqui de 2,6 bilhões de reais nos 9 meses de 24, 53% da energia vendida é proveniente de geração própria, 100% renovável, e existem mais de 1,6 mil clientes na carteira da Copel, tá? Sua inadimplência também está baixa, que é um ponto interessante para a comercialização de energia. Comentando sobre a carteira de geração e transmissão, hoje o portfólio operacional é 100% renovável, temos a geração hidráulica, tem 21 usinas, uma capacidade instalada de 2,5 gigabytes. Para a geração eólica, temos aqui 43 parques, uma capacidade instalada de 1,13 gigawatts. Para as redes de transmissões, existem 53 subestações e as linhas de transmissões pegam quase 10 mil quilômetros de extensão. Ponto muito relevante aqui. Agregando mais um ponto, pessoal, a empresa já vem também buscando oxigenar essa parte da sua carteira, buscando oportunidades nas expansões das hidrelétricas, tá? Existem 3 aqui que estão nesse processo de potencialização. 3 hidrelétricas foram renovadas, que é o Foz do Areia, Segredo e Caxias. E temos aqui 2 ampliações também, que é a Foz do Areia e em Segredo, tá? Dando continuidade a esses investimentos, né, essa oxigenação, vai ocorrer a modernização dos ativos. E aqui nós temos 4 hidrelétricas que vão passar por essa modernização, tá? Reparem também os períodos das concessões, um ponto muito relevante também. Todas essas renovações deixaram a empresa preparada para o seu centenário, tá? Um ponto muito bacana olhando para o longo prazo. Voltando para a distribuição, hoje a Copel ela é a 4ª maior distribuidora do Brasil. Sua concessão está renovada até 2045. São 395 subestações, atende 395 municípios. A linha de distribuição da Copel pega 213 mil quilômetros. As distribuições focam no Paraná, tá? Uma empresa que tem potencial muito grande, né, pessoal? A gente visualizou que ela já vem se preparando para os próximos anos. Para quem espera os dividendos, precisa entender que ela vai utilizar o seu caixa para continuar fazendo investimentos e continuar pagando um dividendo. Esse dividendo pode não ser tão elevado como vocês esperavam, mas ainda assim ela
ela vai equilibrar, mantendo uma periodicidade no seu payout, uma resiliência, né? Suas receitas nesses últimos anos, apesar de 21 ter 2 trimestres acima da sua média, vem caminhando de lado, tá? Fica nítido no seu gráfico anualizado, mas o seu lucro vem melhorando, tá? Apesar de 2021 ter uma queda aqui, né? Vejam como tem uma melhora desde os seus últimos 2 anos. Muito importante essa melhora, até para a gente concluir a parte da receita que eu passei aqui, 75% é de distribuição, conforme eu trouxe para vocês lá na apresentação. A empresa mantém uma diversificação interessante com a comercialização e com a geração e transmissão de energia. Hoje a margem líquida da empresa vem tendo uma melhora, conforme eu trouxe para vocês, né? O lucro líquido teve uma melhora. E agora, pessoal, a gente passa para os dividendos nesses últimos dias, né? A empresa anunciou o dividendo, sua datacom foi até o dia 11/12, então você não consegue mais receber o dividendo. O pagamento vai ocorrer no dia 23/12 de 24, tá? É um juro sobre capital próprio. Já descontando aqui, ficaria 17 centavos aproximadamente, o yield ficaria 1,94, 2% aqui, tá? Para quem não tinha recebido bons dividendos ano passado, já é um yield bem interessante, né? Repare aqui que o yield chegou em 24, próximo a 4%. Então finalizou 24 com 4%. Melhor do que 2023, mas fora do padrão do que os acionistas esperavam, conforme viram em 21 e 22, tá? Mas foram atípicos, tá, pessoal? Vocês precisam entender que a empresa está passando por esse processo de estruturação. Então, se vocês receberem 4% de dividend yield, 5%, a empresa manter uma periodicidade de pagamento para continuar fazendo esses investimentos e continuar crescendo, eu acredito que é um equilíbrio saudável, tá? Até porque o LPA vai crescer e, naturalmente, o seu dividendo por ação tende a subir também, né, o DPA. É importante vocês saberem dividir esses aspectos, tá? Tenha a mentalidade de acionista a longo prazo, e não nesse momento. Logicamente, que depende muito do perfil. Se você foca mais no longo prazo, faz sentido. Agora, se você foca mais em dividendos, realmente é um ativo que vai trabalhar mais nesse equilíbrio na entrega de dividendos, ok? Vejam que o LPA nesse momento teve uma melhora, mas os dividendos acabaram tendo uma queda, né? Ficando 50% aqui do LPA fica interessante. Ou seja, um payout equilibrado aqui em 50-50. Hoje, nesse momento, está em 41% e 38% visualizando 2023 e 2024. A média ficou 65%, mas nem adianta a gente analisar essa média, porque ficou muito fora por conta de 21 e 22, tá? Hoje a alavancagem da Copel está em 1,47, 1,5. Vai aumentar nesses próximos 12 meses, principalmente por conta da elevação da taxa Selic. Por isso que a bolsa até acaba caindo, tá? Além também da renda fixa ficar atrativa, as dívidas das empresas lastreadas ao CDI vão aumentar naturalmente. Isso eleva a alavancagem delas também, tá? Bom, o dividendo pago nesse ano já está inserido aqui em dezembro, tá? Então os dividendos anunciados em 2024 ficaram em abril, setembro e agora em dezembro, tá? A gente percebe que é uma empresa que paga dividendos periódicos, apesar de esses dividendos estarem reduzidos nesses últimos anos, né? Aliás, desde antes da sua privatização, a empresa pagava dividendos abaixo, né, pessoal? Quanto ao seu preço teto, pessoal, teve uma melhora aqui nos 12 meses. Da última vez que eu trouxe para vocês estava bem negativo, mas teve uma melhora aqui, caiu para 31%, com a queda da ação, principalmente por conta desse cenário macro, no caso micro aqui no Brasil. Provavelmente essa margem vai encurtar um pouco, tá? Seria interessante, mas não por conta da entrega de dividendos, e sim pela queda do ativo. Essa melhora da margem nesse curto espaço de tempo, esse último mês, né, que eu fiz a análise dos resultados até esse, foi por conta dos dividendos, mas posteriormente a isso, essa queda vai vir agora por conta dos resultados do valor da ação, tá? Conforme cair mais, a margem vai encurtando. Mas tenha em mente, hoje seus históricos não são bons para 6% de yield. Vejam aqui nesse momento que a piscina dos dividendos demonstra que o ativo trabalha abaixo da sua região para receber os 6% de yield. A gente desconsidera 21 e 22, tá? Com muito acima da média, tá, pessoal? É um ativo focado para longo prazo, para receber dividendos a longo prazo, tá? Em 3 anos o cenário fica até melhor, mas é melhor a gente analisar a 12 meses mesmo. Se a gente faz uma análise do preço justo de Graham, pessoal, a gente percebe que o ativo está descontado também. Temos uma margem de 56%, muito interessante, tá? Um desconto muito interessante aqui. Lembrando que esses dados eu pego lá no scanner da bolsa, tá, pessoal? A gente consegue identificar preço teto, valor intrínseco, além também de ter carteiras recomendadas, tá? Tanto na parte de carteiras de dividendos, como também para carteiras de crescimento.
Vou deixar o link aqui embaixo para vocês acessarem e também o QR Code aqui em cima, tá bom? Passando para a minha parte favorita aqui, que é a análise técnica, a gente chega na tendência da Copel. Reparem como o ativo, no período de 2010 a 2018, trabalhou lateralizado, mas no longo prazo a tendência é de alta, tá, pessoal? Muito positivo. Nesse período de 2010 a 2016, 2017, reparem como a empresa foi resiliente apesar daquela situação atípica e negativa para as elétricas, né? Então a gente tinha uma economia muito ruim, situações como o fim do boom da commodities, problemas políticos extra-campo, elevação da taxa Selic e todos esses pontos afetaram a bolsa, mas apesar disso, a Copel seguiu em um padrão lateralizado, né, com altas e baixas no período. Depois que o cenário começou a caminhar, o ativo começou a andar, tá? E reparem como segue na sua tendência de alta e também com uma resiliência interessante aqui na análise técnica. Trazendo para vocês o cenário atual da Copel, pessoal, o ativo segue nessa tendência gráfica acima da média móvel dos últimos 20 meses, tá? Na média móvel dos preços dos últimos 20 meses. Eu trouxe para vocês anteriormente que o ativo estava segurando na região dos 9,52, mas nesse momento, nesse mês de dezembro, está finalizando abaixo desse suporte. E está ficando bem próximo ao suporte da média móvel que eu acabei de relatar para vocês, que é os 9,14. Se o ativo romper essa média, pessoal, pode vir buscar os 8,72 e assim vai caindo de forma mais relevante, podendo vir buscar os 8,23 e se o cenário ficar mais negativo, 7,78, tá? A gente tem quedas mais relevantes, podendo vir buscar 8,85 e até mesmo 5,92, tá? Mas, por enquanto, vamos nos manter calmos, tá? Um passo de cada vez, a gente vai trabalhando aqui todos os meses a Copel. O que pode acontecer, pessoal, é o ativo trabalhar de forma mais lateralizada, tá? Essa região dos 8,72 é muito forte porque já teve quedas anteriormente que segurou nessa região, nessa retração de Fibonacci, tá? A região dos 7,78 também é muito forte, teve inversão de polaridade aqui, então atenção a esses pontos, tudo bem? A gente tem projeções acima, o ativo chegou aqui na projeção dos 10,42 e não conseguiu ultrapassar em duas oportunidades, tá? Mais acima temos outras projeções, mas vamos aguardar o cenário da Copel para os próximos meses, por enquanto em queda, tá? Tendo uma melhora, a gente analisa o potencial à frente. Outro ponto interessante, tá? O seu volume vendedor teve uma elevação aqui, né? Acima da sua média. Então é importante levar em conta isso, tá? Se a gente analisa o gráfico semanal da Copel, pessoal, focando especificamente em CPLE6, tá? A gente está conversando sobre esse ticker, que é o ativo que tem a sua maior relevância. A gente percebe no gráfico semanal que o ativo vem caindo nessas últimas semanas e o ativo fez uma movimentação técnica para tendência de baixa, tá? Esse pullback que aconteceu aqui veio bem em cima da média móvel dos últimos 20 meses, desculpem, das últimas 20 semanas, alcançou retrações de Fibonacci e caso rompa essa região aqui dos 9,09, vem buscar os 8,72 e posteriormente a primeira projeção de Fibonacci, que é a 8,39 e posteriormente a outra retração a 8,23, tá? Eu deixei projetado também aqui esse Fibonacci desse movimento semanal, tá? No gráfico diário, por enquanto, o cenário também fica bem nítido essa retração, tá? A gente tem que aguardar se vai ter esse rompimento na região aqui dos 9,08, 9,09, tá? Por enquanto, vamos aguardar, beleza? Mês que vem a gente vê como é que tá esse cenário. Por enquanto, o Ibovespa também não vem ajudando, vem caindo. Alta da Selic, perspectiva de continuação dessa alta até ano que vem batendo forte aqui. O Ibov já vem fazendo preço, o índice segue em tendência de baixa, alcançou aqui os 130 mil pontos, mas depois disso ficou abaixo do seu suporte dos 125.600, está abaixo da sua média móvel dos últimos 20 meses e vem buscando os 123 aos 120 mil pontos. Região importante, tá? Região de retração de Fibonacci, de inversão de polaridade, mas dependendo do cenário, se ultrapassar essa região, vem buscar aqui os 113 mil até os 111 mil, tá? Que é uma retração de Fibonacci importante também. O que acontece aqui, pessoal? Arcabouço fiscal ineficiente nesse momento, gastos públicos elevados, consequência desse arcabouço ineficiente, acabaram ocasionando uma inflação desequilibrada, vindo principalmente também do dólar, que vem crescendo. O dólar vem crescendo principalmente por conta desses riscos fiscais. Então, pessoal, a gente tem que aguardar a melhora dos gastos públicos. Qual que é o remédio disso? Corte de gastos. Já foi levado para aprovação o pacote fiscal e a reforma tributária também. Provavelmente vai passar por um filtro
Então tem coisa que o Senado vai aprovar, tem coisa que não vai aprovar. Então a gente tem que aguardar, tá, pessoal? Esse ponto é importante seguir para ano que vem ter uma estabilidade nesse cenário. Senão a situação vai ficar bem complicada para essas variáveis que eu relatei para vocês, tá? Hoje, nesse momento, o PIB está alto. Ano que vem tem uma perspectiva do PIB bater 2,5 a 3, mas a inflação está compensando o PIB, pessoal. Então não adianta nada o PIB crescer e, ao mesmo tempo, os preços das coisas crescerem também. Vocês concordam comigo que acaba sendo ineficiente? Uma coisa acaba anulando a outra e sendo até pior o cenário, tá? Então a gente está passando por uma situação complexa, são vários pontos, são vários gatilhos que vêm afetando aqui a nossa bolsa, tá? Vamos aguardar como é que vai ser o ano que vem e quais as suas perspectivas. Tem mudança do Banco Central, mas já está garantido que nas próximas reuniões o Banco Central vai elevar essa taxa Selic porque é importante. Apesar de ter um gap bem elevado da Selic para o IPCA, o problema não é nem a inflação, o problema são os gastos públicos. Ajustando os gastos públicos, a consequência disso vai ser positiva para a inflação e os outros pontos, tá? É um efeito dominó à economia, pessoal. Eu já vim relatando para vocês há vários momentos. Qualquer ação gera outra reação, tá? Para quem gosta desse assunto mais técnico sobre o Bovespa, eu fiz uma análise do cenário do Ibov, trazendo várias situações. Eu vou trazer esses conteúdos mais técnicos todas as semanas, tá? Mas a minha última análise, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Pra gente finalizar, a gente percebe que o dólar segue crescendo. Também tivemos notícias no dia de ontem, tá? O que ocorre, pessoal? O Banco Central, ele interviu no dólar, ele fez um leilão no mercado à vista, mas mesmo assim o dólar subiu. O que aconteceu? O mercado esperou o Banco Central intervir para só depois começar a fazer as movimentações, tá? As compras, no caso. O dólar vem caminhando para sua segunda projeção aqui que eu deixei demarcado, que é a 6,19. Tem outras regiões acima, tá? A região mais relevante é o 6,68. Não acredito que nesse curto espaço de tempo vai chegar, tá? Mas se não tiver ações para evitar essa elevação, vai continuar caminhando, tá? Reparem como está bem elevado o preço do dólar versus a média móvel dos preços dos últimos 20 meses. Tudo bem? Então vamos aguardar como é que vai ser o caminhar nesses próximos meses aqui, tá? Voltando à Copel, a gente entra aqui no PL, nesse momento está 8,83. Desde da última análise que eu trouxe, teve mais uma queda no PL, então agora está abaixo da sua média histórica dos últimos 12 meses. A gente também enxerga um preço sobre receitas, que teve uma queda desde a minha última análise do último mês, está a 1,28, mas existiram momentos mais descontados aqui. PVP está em 1,07, teve uma queda, mas ainda está acima da média. Se a gente pega o histórico desde 19, pós-privatização, está em um cenário até que bacana, tá? Mas pode cair mais. Margem EBITDA está em 27%, EV sobre EBITDA 6,19, está num padrão até que interessante. O ROI está em 12, patrimônio vem crescendo, temos o VPA que segue também tendo uma elevação junto ao patrimônio, e o LPA, que apesar da volatilidade nesses últimos meses, né, nesses últimos trimestres, vem tendo uma melhora em 23 e 24, tá? Sobre a rentabilidade da Copel, o ativo agora está abaixo do CDI, a sua queda foi bem relevante, tá, pessoal? Está acima da bolsa nesses últimos 2 anos, tá? Levando em conta 2 anos. A gente faz uma análise em cima de um certo período, né, um certo tempo, mas é claro, se você tivesse feito aportes apenas nos momentos mais de queda, você conseguiria um retorno bem interessante aqui, tá, pessoal? Finalizando o Copel, a gente tem mais um ponto aqui de curiosidade. Ela fez um acordo com a Eletrobras de 5,5 bilhões de reais, apenas isso, tá? Onde o acordo vai redistribuir ativos de geração e transmissão de energia no Brasil. E essa operação, ela tem como objetivo otimizar os portfólios das empresas, envolvendo o controle das hidrelétricas de Colíder e Mauá, além da transmissora Mata de Santa Genebra, tá? A Copel, ela adquiriu 49% da hidrelétrica de Mauá e 49% da transmissora Mata de Santa Genebra, tá? A Eletrobras, ela vai ficar com a hidrelétrica de Colíder, no Mato Grosso, além de receber 365 milhões de reais, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido o cenário atual da Copel. A Copel Day conseguiu trazer um norte, na minha opinião, das perspectivas para os próximos anos. Se você estava esperando dividendos, deu para ter um norte da situação da Copel e do equilíbrio que ela vai fazer nesses próximos anos. Além também da gente atualizar o cenário de queda da empresa, tá? Em janeiro tem mais um conteúdo da Copel, eu vou definir algumas empresas aqui que a gente vai conversar mensalmente, tá? E eu vou ficando por aqui, pessoal. Fiquem com Deus, grande abraço a todos e fui, pessoal!